Há muito descuido e falta de consideração pelas coisas dos outros neste mundo. O que já faltar com a parte religiosa do direito alheio, ensinado por Jesus, que está na base da lei do amor, como ensino básico do próprio cristianismo, que neste mundo hoje ainda vem desrespeitado. Quando ainda multidões de pessoas seguem os rituais e as reuniões extravagantes dos padres cantores, e os cultos e as recorrências católicas, levando no peito escritas afirmações como Jesus é a verdade, quando milhões vestem todo tipo de cruzes, evidentemente ninguém pensa, porque é justamente aí a razão da disposição divina que mandou revocar todo este mal entendido, que muitos ainda consideram como religião, pois Jesus ensinou através das parábolas que foram instrumentalizadas e não foram entendidas. A religião católica fez isso e o mundo foi mal influenciado, mas já não existe mais. Existe ainda uma congregação, montada como uma estrutura muito expandida, mas tudo dela foi revocado. Todos os seus atos e cargos mais ou menos influentes foram desclassificados. Do laico ao clérigo, ao padre, tudo é coisa do passado. E o católico hoje é um ateu que não pode mais pretender nada do plano espiritual porque está totalmente fora do rumo de qualquer expressão religiosa. As igrejas já consagradas somente abrigam bilhões de almas e espíritos católicos, porém perdidos, que ainda não sabem, mas que aos poucos serão rastreados para serem reimplantados em outros lugares do espaço, encaminhados a começar tudo de novo para evoluir. Do abuso à intriga, a cúpula da igreja sempre foi simplesmente motivada pelo poder e os seus papas ainda não são obcecados por títulos. Se titulam por conta própria de Salvador, Pontífice Maximum Augusto, que significa digno de ser adorado, e outros apelativos que os distanciam sempre mais da simplicidade do Cristo. João Paulo II se titulou até de peregrino, só que o verdadeiro peregrino é o último Papa, que foi profetizado que seria eleito fora da igreja e aconteceu como foi profetizado há muito tempo. O Apocalipse explica a dominação papal em poucas palavras, dizendo: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17.15. O profeta Daniel e João no Apocalipse aprisionam o catolicismo como a prostituta assentada no mundo das águas, nas suas profecias. O profeta afirmou ainda que este pequeno reino religioso enganaria as nações com as suas feitiçarias, Apocalipse 18.23. Enganar com feitiçaria significa atrair e seduzir pessoas com ritos e cerimônias artificiais simulando poderes para dominar e lucrar. Pois o clero católico inteiro não faz outra coisa. Atribuem poder às imagens, aos amuletos, aos bentinhos, ao escapulário, à água benta, aos ramos bentos, aos cânticos. É um farto material de feitiçaria com o qual o catolicismo vem fazendo o seu comércio da fé, e enganando multidões em população de muitas nações. Esse pequeno Estado religioso nasceu para continuar a truculência do Império Romano no mundo e destruiu milhões de cristãos. Situado na cidade das Sete Colinas, foi enquadrado com o número 666 por Santo Irineu, que apontava Roma como a cidade das bestas que enganavam as nações com feitiçarias, sendo muitos dos papas entronizados nela. Muitas pessoas hoje são chocadas em conhecer fatos noticiados recentemente, como o envolvimento da Igreja de Pio XII no Holocausto dos Hebreus nos campos de extermínio nazistas na última guerra, e as tentativas de conseguir a devolução de muitos milhões de dólares de ouro e obras de arte pilhadas junto com os nazistas, e não entendem as relações dos frequentes encontros entre Arafat e João Paulo II, porque não querem entender. Pois, de outro lado, ainda há muita lama por aí. Tipo nas notícias de freiras estupradas por padres e muitos abortos praticados em vários conventos no mundo. Das matanças na Uganda, articuladas por vários sacerdotes e freiras.
vários escândalos financeiros e tentativas internacionais para levar o próprio Vaticano a responder processos em várias localidades do mundo. Mas o Papa mais devasso foi Alessandro VI, que nos anni 1492 a 1503 praticou 11 anos de patifarias, foi padre de muitos filhos ilegítimos e amante da própria filha, Lucrezia Borgia. Foi amante da irmã de um cardeal, ainda, que se tornou depois o Papa que o sucedeu. Alessandro VI é considerado grande na Igreja porque foi ainda o Papa que articulava a expansão da Igreja com o conhecido Tratado de Tordesilhas, por onde realizou uma aliança que exterminou os antigos povos americanos. Armou 3 exércitos para isso: Portugal e Espanha, combinado e controlado pelos jesuítas, que, nascidos no ano 1534, escreveram a página mais negra e horrenda do catolicismo. A França os expulsou no ano 1549 e também em 1880. Antuérpia em 1578. Da Holanda foram expulsos no ano 1816. Veneza os baniu em 1606. A Boêmia livrou-se dele em 1618. Foram expulsos da Rússia em 1820. Portugal os expulsou em 1759, a Suíça em 1847 e o Brasil em 1760. Veja-se por isso a página jesuíta da Enciclopedia Britânica. O Papa Clemente XIV, em 21 de julho de 1773, aboliu a ordem dos jesuítas, mas o Papa Pio VII, já no ano 1814, restaurava a ordem definindo os defensores do Papa e braço direito da Igreja, considerando os possuidores de bulas que os isentava das jurisdições dos bispos. O juramento dos jesuítas se encontra no livro Congregação da Relação do Relatório, página 3362, e diz: prometto e declaro che farei e ensinarei guerra lenta e segreta contra os hereges. Tudo farei para extirpá-lo da face da terra, não pouparei idade, nem sexo, nem cor. Farei arruinar, extirpar, estrangular e queimar vivo estes hereges, farei arrancar os seus estômagos e os ventres das suas mulheres e esmagarei a cabeça das suas crianças contra a parede, a fim de extirpar a própria raça. Quando não puder fazer isso, publicamente usarei segretamente o veneno na chaveira do chá, a corda do estrangulador, o laço, o punhal e a bala de chumbo. Eu paro por aqui, porque não tenho estômago para considerar isso, que recuso formalmente como cristianismo. E me dá calafrio só em pensar aos que ainda o seguem nesta terra e no astral, que se fazem cúmplices de tantos crimes, fraudes e enganos, pois já se condenaram a uma dura expiação disso, que ainda chamam de religião, mas a sua condenação de toda esta congregação unitária ou comprensiva está na beira do seu sepulcro.